Bom dia! Nós vamos fazer uma revisão de alguns conceitos para que você possa compreender de maneira adequada o assunto campos elétricos. O primeiro conceito a ser lembrado é o de forças de contato, quando comparadas às forças sem contato ou que agem à distância. Por exemplo, quando um jogador de futebol chuta uma bola, é necessário que ocorra um contato entre o seu pé e a bola, para que a força seja transmitida de um objeto a outro. Esta força é então uma força de contato. Outro exemplo de força de contato é um empuxo. Quando um navio está flutuando, por exemplo, isto ocorre porque o empuxo age diretamente em contato com a superfície do casco que toca a água. Por outro lado, existe uma outra classe de forças, que não precisam de contato para serem transmitidas de um corpo a outro. Um destes tipos de força é a força da gravidade. Por exemplo, não existe contato direto entre a Terra e a Lua, mas mesmo assim, esta última mantém a sua órbita em torno da Terra, através da atuação da força de gravidade. Finalmente, o caso da própria força elétrica. Ela é um exemplo de força que age à distância. Em uma impressora jato de tinta, por exemplo, as partículas de tinta são alinhadas de acordo com os campos elétricos, para serem devidamente posicionadas no papel e gerarem a impressão. Agora que lembramos o que são as forças que agem por contato e à distância, vamos lembrar como representar uma força através de um vetor. As características de um vetor são módulo, direção e sentido. No caso de uma força, o módulo está associado com a intensidade da força. A direção, com a linha de ação da força, desenhada nesta figura na forma de uma linha pontilhada. Já o sentido indica qual a orientação do vetor na linha de ação. Muitas vezes, é necessário decompor um vetor segundo direções x e y. Esta decomposição consiste na projeção do vetor nos eixos x e y. No eixo x, a projeção é feita desenhando uma linha paralela ao eixo y, da ponta do vetor até o eixo x. A distância da origem até o ponto define a componente x do vetor f, neste caso, fx. No eixo y, a projeção é feita desenhando uma linha paralela ao eixo x, da ponta do vetor até o eixo y. A distância da origem até o ponto define a componente y do vetor, neste caso, fy. As componentes fx e fy são calculadas através da aplicação das equações de seno e cosseno do triângulo retângulo formado por f, fx e fy. Fx é calculado através da equação f cosseno de θ, pois fx é o cateto adjacente ao ângulo θ, e fy é igual a f seno de θ, pois fy é o cateto oposto ao ângulo θ. Outro conceito necessário é o de direção tangente em um ponto de uma curva. A direção tangente em um ponto de uma curva deriva da direção normal neste ponto, que é a direção que faz 90 graus com a curva neste ponto. Por exemplo, no ponto 1, temos a direção N1 como a direção normal, e no ponto N2, a direção N2. A direção tangente é a direção que faz 90 graus com a direção normal. Por exemplo, no ponto 1, a direção tangente é T1, e no ponto 2, a direção tangente é T2. Finalmente, o último conceito a ser lembrado é o da lei de Coulomb. Esta lei estabelece que, entre duas cargas elétricas, existe uma força elétrica, que pode ser de atração ou de repulsão. No caso das cargas terem o mesmo sinal, a força será de repulsão. No caso delas terem sinais diferentes, a força será de atração. Em qualquer dos casos, a força é calculada multiplicando o módulo das duas cargas pela constante eletrostática do meio e dividindo pela distância entre as duas cargas ao quadrado. Estes são, então, os conceitos necessários para você compreender como funcionam os campos elétricos.